Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo, o homem que não se vende por dinheiro e nem aceita glórias humanas. Cá estamos para dizer verdades cruas e amargas que as igrejas não pregam e que nós precisamos de ouvir com toda certeza. Às vezes o diabo deixa as pessoas viverem uma vida sem problemas, porque não quer que recorram a Jesus. Seu pecado é como uma gaiola, uma cadeia. Só que tudo é lindo e maravilhoso, confortável lá dentro. Não há necessidade de sair. Além do mais, a porta se encontra aberta até o dia em que o tempo se esgota, a porta se fecha, tranca-se, então é muito tarde para buscar a salvação. Se o pastor buscar pregar a verdade santa, Marcos 8:34, a palavra de Deus fala: quem quiser seguir a mim, negue todos os seus prazeres, tome sua cruz e me siga. A luta por salvação é uma luta terrível, como numa guerra, só que na guerra, se você perder, você morre, só a carne, o corpo está morto, mas o espírito se salva se você é um soldado fiel. Mas acontece que aqui na terra a luta é terrível. Se você perder a guerra para Satanás, você será eternamente jogado no lago de fogo, onde eternamente terá o tempo para se lembrar e pensar o quanto relaxado foste com a salvação da sua alma, porque o corpo para nada se aproveita. Ele é uma habitação, é um vaso na qual a flor do Espírito desabrocha. E então o corpo do pó veio ao pó e torna. Os gostos, os prazeres da carne têm desviado muitas pessoas da santidade de Cristo. E as igrejas que pregam sal e vinagre, sabe-se muito bem que atrai mais mosca com mel do que com vinagre. E Cristo te oferta vinagre e sal. E o diabo te oferece mel, licor dos favos. Então as pessoas querem se dar bem, vão para a igreja. Querem uma vida farta, de porta larga, de felicidade, sem doenças, sem problema nenhum, eles vão para a igreja. E ali o pastor prega os que eles querem ouvir, mas um detalhe importante, os pastores, eles estão preocupados em agradar e não em salvar. E o evangelho é corrompido, é modificado. Concílios de Trento, concílio de Niceia, eles resolveram por muitas coisas mais agradáveis na Bíblia do que coisas amargas. A destruição a fogo de Sodoma e Gomorra, queimando crianças, mulheres, velhos, jovens, todo queimado vivo no fogo. Deus queimou, porque o juízo de Deus é terrível. Horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Andemos em conformidade com a palavra de Deus, obedecendo a Cristo, não importa quanto sofremos. O viver com Cristo é luta, e se você morrer por Cristo é glória. E então, numa igreja do Evangelho Pleno, lá nos Estados Unidos, combinaram 3 pastores aprontar uma encenação. A igreja cheia, 1.200 pessoas para a escola dominical. E então entrou 3 bandidos, atirou no pastor. E aqui foi os intestinos espalhados para o chão, fígado, e gritos e desespero. E falaram assim: quem negar Jesus sai pela porta vivo, mas quem negar morre, como esses 3 otários morreram aqui. Então a igreja inteira saiu desabalada a carreira, abandonando tudo. Apenas um velhinho no fundo disse: eu aceitei Jesus há muitos anos e não é agora que eu vou negá-lo. Pode me matar, que em nome de Jesus eu estou disposto para morrer. Aí tiraram o capuz, era 3 pastores combinados, ensinação, era intestino de cordeiro, fígado de cordeiro que tinha no chão espalhado. Encenaram a morte só para ver quantos ele iria negar Jesus. Dos 1.200 membros, apenas um não negou Jesus, pelo fato de encarar a morte de frente, dizendo: ou viver com Cristo é luta, e se eu morrer por Cristo é glória. E é isso que nós temos que pôr em nosso coração e seguimos o Cristo, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Por muita tribulação convém entrar no reino de Deus. Jesus veio trazer espada,
veio trazer guerra e não paz. Não é a guerra com fuzil, metralhador, essas guerras que os países fazem. Não, é uma guerra interior contra a sua natureza pecaminosa, contra o filho de Adão que quer prevalecer com seus pecados, com seus caprichos imundos pelo corpo nosso. Em Jeremias 17:9 fala: o nosso coração é perverso, enganador, mentiroso, que só nos arrasta por caminhos que não prestam. Segue a palavra de Deus, não importa quando você sofra, não importa quando difícil é, não importa o sofrimento, a cruz pesada, não importa. Certa vez me contaram uma história, 2 crentes, um sábio, espertalhão e outro crente inocentão. Aí o Senhor deu uma cruz para cada um de 7 metros, 110 quilos. O crente mais esperto pegou a motosserra, cortou os braços, cortou o pé, foi cortando, até ficar uma cruzinha que põe no bolso. Estou carregando a cruz, e o inocentão arrastando aquele peso imenso. Chegou lá no fim, estava um abismo posto entre Deus e a terra. Então o crente jogou a cruz em cima do abismo, deu certo o espaçamento e passou andando por cima da cruz e entrou para o paraíso. Aí o grandalhão pegou aquela cruz pequenininha, com 10 centímetros, atravessar 7,20 metros de distância. Então a cruz, você quer a coroa de glória? Leva a coroa de espinhos. Jesus aceitou a oferta do Pai, que era o caminho do Calvário, porta estreita, caminho amargo, espancamento, morte, crucificação. E aí então, crucificado Jesus com a coroa de espinho, enquanto que Satanás lhe ofereceu toda a riqueza do mundo e a coroa de glória. Ele recusou a porta larga, recusou os benefícios que a terra lhe oferece e aceitou o sofrimento, a angústia e dor que o Pai lhe ofereceu. Orando ele, terceira vigília, cada vigília é 4 horas, 12 horas orando: Pai, afasta de mim o cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E nesse momento chegou Judas, deu um beijo de traição, disse: a esse prendei. E daquele começou o sacrifício de Cristo, e ele chama de vitória. Enquanto que as pessoas chamam de derrota o sacrifício e o sofrimento, Jesus chama de vitória e glória o sofrimento, porque ele disse: agora será glorificado o Filho de Deus. Pregado numa cruz, levantado, injuriado, cuspido, escarrado, espancado, deram vinagre na hora que ele pediu água, tenho sede, deram vinagre. Toda essa amargura e dor, Cristo sofreu para pagar uma dívida que não era sua, um pecado que não era seu. Ele morreu por nossa culpa e não pela culpa dele. É santo, justo e fiel, obediente até a morte e morte de cruz. E os crentes que recebem o Espírito Santo sofrerão com prazer em nome de Jesus, saltitando de felicidade por ser digno de ser espancado pelo nome de Jesus. Enquanto que a maioria quer vida porta larga, prazeres, glórias carnais, satisfação, tudo de bom eles querem aqui na terra, mas o caminho espinhoso, o caminho sofrido, a glória que Jesus esperava não era o que os crentes esperam. O sofrimento, a angústia e dor aqui na terra eles não aceitam. Então eles querem já glória na terra e glória no céu. Impossível agradar a 2 senhores, agradar a um e desprezar a outro, amar a Deus e as glórias da terra, o dinheiro, mamão. Então nós precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, filhos de Adão, para sermos transformados em filhos de Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? De que adianta você enriquecer a terra, porque valerá a sua riqueza diante da ira de Deus? O ouro e prata da terra que corrompe, esse material vil que as pessoas se matam, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E aqui está um homem que não aceita oferta em sua igreja. Construímos o templo, construímos com sacrifício, paguei os pedreiros, lutei. Nunca pedi esmola, porque meu Deus não é mendigo para pedir esmola para pecador. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, minha prima Lola de São Paulo. Lembrança Otávio Massa e sua família. Lembrança Luiz da Bahia. Lembrança aos amigos que eu ainda não conheci. E lembrança aos meus inimigos, aqueles que atiram pedra, aqueles que me ofendem, me humilham e me desprezam.
Enquanto isso está acontecendo, eu estou sendo aceito por Deus, porque quando um homem é aceito por outros homens, Deus o despreza. A sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Fiquem na paz do Senhor, enquanto Deus permitir que esse velho, maluco, louco, que as pessoas me chamam, os vizinhos aqui, eu faço culto aqui no sítio, eles me criticam, me ofendem, mas tem um detalhe importante: glória a Jesus, glória a Jesus. Fique na paz do Senhor, até outro dia, se Deus quiser. Amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja com os irmãos. Aqui eu quero ler uma passagem no Evangelho de Lucas, Lucas 16, 11. E aconteceu que indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aqui nós vemos esses 9 homens, mas vemos também a fé que eles tiveram, fé e obediência naquele momento em que Jesus disse a ele que fosse se apresentar aos sacerdotes, porque ali Jesus disse que perante a lei todos que fossem limpos e sarados tinham que ir se apresentar aos sacerdotes. E eles tiveram fé naquela palavra de Jesus, foram e se apresentaram. Mas somente um se diferenciou daqueles 10, que teve a gratidão, e ele foi e voltou e recebeu uma bênção ainda maior, porque ele recebeu a salvação, irmãos. Além de ele ter reconhecido Jesus, ser grato por aquela bênção que ele havia recebido, a bênção dele foi maior, porque ele alcançou a salvação. A gratidão não é só um sentimento, uma atitude, mas um reconhecimento de tudo que Deus pode fazer por nós. Grandioso aquilo que Jesus fez, curou da lepra, e 9 nem voltaram para agradecer, foram tão ingratos. A fé e a gratidão daquele homem abre as portas para a bênção ainda maior, que foi a salvação dele. Por isso, não devemos nos esquecer de sempre ser gratos a Deus, a cada manhã, agradecer por estarmos vivos, porque se não fosse o Senhor, não fosse a misericórdia de Deus, seríamos destruídos. Temos que estar sempre sendo gratos. E aquele homem, pela sua fé que ele teve, todos tiveram fé, foram até o sacerdote se apresentar. Mas a gratidão somente a um que veio dizer a Jesus, agradecer de joelhos ali por aquela grande bênção que ele havia recebido, e recebeu ainda uma bênção maior da sua salvação. Pense, medite nesta palavra e veja se você está sendo grato a Deus por tudo que você tem recebido, se você está lembrando de agradecer a Deus, de pedir a bênção de Deus, porque a cada dia necessitamos da misericórdia do nosso Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra te salva. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.